Ó, amores, então hoje aqui, ó, a gente vai terminar não, né? Começar a ver os sólidos geométricos, tá? Eu vou fazer tudo num vídeo só. Vai ficar um pouquinho extenso, mas aí vocês pausam, param um pouquinho, certo? Depois vocês voltam ver o vídeo, tá? Porque aí essa semana eu quero explicar a matéria e semana que vem eu queria passar um trabalhinho pra vocês, tá? Porque basicamente a gente só vai ter mais essas de aula mesmo, só essas 2 semanas. Porque essa semana, então, eu tô explicando, terminando de explicar a matéria. Aí na outra semana eu queria dar um trabalhinho de matemática para vocês. E na outra semana já é aquela provinha de exatas. Então, como vai já ser a prova de exatas, eu não vou ter que eu não vou ter que passar nada porque vocês já vão ter a prova. Depois vem o provão e depois já é a recuperação, tá? Então por isso que eu decidi fazer em um vídeo só. Vai ficar meio extenso, mas aí vocês pausam, olham, vê depois, outro dia, onde vocês pararam, tá? Precisa também fazer tudo de uma vez, não. E o que vocês tiverem dúvidas, vocês já sabem, tá? Podem me chamar, podem perguntar que eu ajudo vocês, tá bom? Então, o primeiro aqui que nós vamos ver é o prisma. O prisma, ele pode ter as bases triangulares, pentagonais, que são 5 lados, hexagonal, que são 6 lados, e a quadrangular, certo? Aí dentro do prisma nós temos também o paralelepípedo, que seria uma caixinha de sapato, mais ou menos, uma caixinha de pasta de dente, e o cubo, tá? O cubo e paralelepípedo também é um tipo de prisma, certo? Só muda o nome aqui deles. Aí aqui eu coloquei um exemplo para vocês, ó. Calcular a área total e o volume do prisma triangular reto. Então, ele tem uma altura de 12 centímetros e ele deu que as arestas formam um triângulo retângulo. Então, vamos fazer o desenho mais ou menos aqui, ó. Vou fazer aqui um triângulo retângulo. Então, essa aqui é a minha base, certo? Aí ele fala que os catetos. Então, aqui seria esse lado aqui seria minha hipotenusa. Então, eu não sei. O que ele me deu foi os catetos, que é 6. Um é 6 e o outro é 8. Então, pro prisma, vamos subir aqui. Vamos fazer. Deixa eu tentar fazer mais. Fiz meio torto, mas. Depois eu arrumo o desenho aqui, só pra gente ter uma noção mais ou menos do. Aí ele te deu aqui que a altura é 12. Aí ele quer saber a área total e o volume. Então, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é a área da base, certo? Então, a área da base seria meu triângulozinho aqui, ó. Só que aí, para calcular, a área da base é um triângulo. Por isso que eu falei para vocês da geometria plana lá. Então, aqui, ó, ficaria a área da base, é um triângulo, então é base vezes a altura dividido por 2, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, área da base. Minha base é 8, a altura nesse caso aqui vai ser 6. Isso aqui dividido por 2. Então, a área da base vai ser 8 vezes 6 dá 48. 4 vezes 5 é 48, dividido por 2 vai dar 24. Então, aqui, ó, 24 centímetros quadrados. Então, achei a área da base. Depois da área da base, a gente vai achar as áreas laterais aqui, que seriam os meus retângulos. Essa parte do retângulo, todas vão ser 12, certo? Um lado do retângulo é 12, que nem o da frente que eu tenho aqui, ele é 12 e 8. Do outro lado aqui, ele vai ser 6 com 12. Do outro lado lá, a gente vai ter que descobrir quanto que vale aquele lado ali, ó. Certo? Porque a gente não tem um valor. Então, pra gente descobrir esse lado, o que a gente tem que fazer? A gente tem um triângulo retângulo aqui, certo? Então, a gente tem o triângulozinho retângulo aqui. Ali me deu que isso aqui é 8, isso daqui é 6. Então, eu descubro esse lado aqui com Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao
quadrado. Então, ficaria aqui 36 mais 64. Então, x quadrado, 36 mais 64 vai dar 100. Então, raiz quadrada de 100 vai dar 10. Então, a gente descobriu que aquele ladinho ali vale 10. Então, agora a gente consegue fazer a área lateral, ó. Então, vou fazer as áreas laterais aqui, ó. Vou fazer uma por uma, tá? Depois a gente junta. Então, a área lateral 1, vou pôr aqui o 8 com 12. Então, 8 vezes 12 vai dar 96. A outra área lateral ali do lado, 6 vezes 12 dá 72. E a outra área lateral aqui é 10 com o 12. Vai dar 120. Então, minha área lateral total é só somar esses três aqui, certo? Então, daria 6 com 2 dá 8. 9 com 7 dá 16. Com 2, 18. Sobe 1. Então, ó. Minha área lateral é 288 centímetros quadrados, certo? Então, a gente achou a área da base, achou a área lateral. Para descobrir a área total, agora, a gente tem duas bases, certo? Então, a área da base aqui eu vou multiplicar por 2, então 2AB. Então, 2 vezes 24, mais minha área lateral. A área lateral total deu aqui 288. Então, a área total, 2 vezes 24 dá 48. Mais 288, área total. Deixa eu fazer aqui, peraí. 288 mais 48, 336 centímetros quadrados. Então, descobrimos a área total. Para calcular o volume de um prisma pela fórmula, a fórmula vai ser área da base vezes a altura. A área da base é 24 e a altura do prisma é 12. Então, 24 vezes 12. Então, vai dar 288. Então, meu volume vai ser de 288 centímetros. Só não esqueçam, volume, como são 3 medidas que você está multiplicando, então, elevado ao cubo aqui, tá? Então, a gente achou que a área total é 336 e o volume é 288, certo? Vou fazer outro exemplo aqui com vocês. Ó, coloquei dois aqui desenhos já, pra gente calcular aqui tanto a área total quanto o volume. E aqui, a diagonal da figura abaixo, para cubo e para paralelepípedo, se ele te pedir calcular a diagonal aqui, deixa eu fazer um. Tipo, a diagonal, então, seria aqui, vamos supor, de fora a fora aqui, ó. Nossa, deixa eu pegar uma régua, né? Peraí. Depois eu arrumo aqui. Então, ele quer aqui também, nesse daqui, para calcular a diagonal dele, tá? Para calcular a diagonal, a gente tem a formulazinha, que é a diagonal é igual a ao quadrado, raiz de a ao quadrado mais b quadrado mais c ao quadrado, tá? A gente tem formulazinha aqui. Então, vamos lá. Como a gente já fez ali da diagonal, vamos continuar ela. Então, vamos lá. A diagonal vai ser raiz do A. Vou falar que esse A, B, C, tá? Então, 5 ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, daria aqui, ó, raiz 25 mais 4 ao quadrado, 16 mais 3 ao quadrado, 9. Se a gente somar tudo isso, 25 mais 16 mais 9, 50. Então, a diagonal aqui daria a raiz de 50, certo? Aí, aqui, gente, quando a raiz não der exata,
Aí vê, às vezes, a alternativa. Se a alternativa já tiver raiz de 50, deixa a raiz de 50. Agora, se tiver... Aí a gente tem que fatorar, né? A gente pega os 50... Vou pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. 50 dividido por 2 vai dar 25. Por 2 não dá mais. O próximo seria o 3, não dá. 4 também não. Então, vai ser o 5. Não, 25. É, eu ia falar que 3 não. 3 não dá, perdão. Então, agora por 5 vai dar 5. Por 5 de novo, de 5 dividido por 5 deu 1. Então, ficaria aqui, ó, 5 ao quadrado vezes 2. Como isso aqui tá na raiz, 5 ao quadrado é a mesma coisa que 25. Então, ficaria aqui 25 vezes 2. A raiz quadrada de 25 a gente consegue tirar, que é 5, o 2 não tenho, então eu deixo na raiz. Então, a diagonal seria 5 raiz de 2 aqui, tá? Seria a mesma coisa que 5 raiz de 2 centímetros. Certo? Essa é a diagonal. A diagonal normalmente só se pede para paralelepípedo ou o cubo, tá? Pro restante não se pede diagonal, não. Então, vamos lá agora calcular a área disso daqui. Então, aqui, como é um paralelepípedo, é tudo retângulo, tanto as laterais quanto a minha base. Então, para calcular a área disso daqui, vamos fazer a área da base primeiro. É base vezes altura. Então, eu tô fazendo aqui, ó. Dessa parte aqui, a base. Então, é 5 e 4. Então, 5 vezes 4 vai dar 20 centímetros quadrados. Achamos a área da base. Agora, as áreas laterais. Então, eu vou ter aqui, ó. Essa daqui da frente, que é 5 com 3, certo? Aí, aqui, ó, fica mais fácil. Eu tenho duas dessa daqui, ó. Que eu tenho essa daqui da frente e tenho ali a de trás. Que ambas são 5, certo? Então, eu já vou pôr aqui, ó. 2 vezes, vou pôr entre parênteses só pra gente não se perder. 5 vezes 3, que é esse daqui. Então, 5 vezes 3 dá 15. Vou pôr a área lateral 1, que é as primeiras aqui, tá? Dá 15 vezes 2 fica 30 centímetros quadrados. Então, a gente já achou a área lateral desses dois, tanto aqui da frente quanto de trás. Agora, aqui, ó, o segundo, a área lateral 2, vai? Seria esse daqui com esse daqui, ó. Seria os do lado aqui. Então, eu tenho 4 e 3. Como eu também tenho duas, então, eu vou pôr aqui 2 vezes 4 vezes 3. Então, a área lateral 2, 4 vezes 3 dá 12, vezes 2, 24 centímetros quadrados. Certo? Então, a área total disso daqui, eu já tenho as áreas laterais aqui que a gente achou, que, como eu já multipliquei por 2, então, 30 mais 24. E a área da base, a gente só calculou a de baixo, eu tenho a de cima também, certo? Então, eu tenho as duas ali, então, seria, se uma é 20, duas vão ser 40, certo? Que é 20 vezes 20 não, 20 mais 20 ou 2 vezes 20, tanto faz. Então, eu vou pôr 40 aqui já direto. Então, a área total disso aqui ficaria 40 com 30, 70, com 24, 94. Então, 94 centímetros quadrados, certo? Para calcular o volume, é só a gente multiplicar os três lados. Então, o volume é A vezes B vezes C. Então, ficaria 5 vezes 4 vezes 3. Então, o volume disso daqui vai ser 5 vezes 4 dá 20, vezes 3, 60 centímetros cúbicos, certo? Agora, aqui, eu fiz aqui, ó, de um prisma, certo? Só que aqui, a base dele é um hexágono. Todos os lados são 2. Todos os lados são 2 e a altura também dele vai ser 2. Então, primeira coisa, vamos calcular a área da base. A área da base, eu tenho que calcular a área do hexágono. O hexágono, se a gente dividir aqui, ó, eu tenho... Quer ver? Deixa eu só pegar a base aqui, ó, mostrar. Peraí.
eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 6, certo? Eu tenho 6 triângulos. Ai, sempre esqueço o nome, gente. Triângulo equilátero, que os dois lados são iguais. Ah, esqueci o nome do triângulo aqui. Que esse lado é igual a esse daqui, certo? Então, se eu calcular um triângulo só... Peraí, deixa eu passar aqui pra cá. Ó, se eu calcular um triângulo desse daqui, a fórmula é diferente, que é aquela L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4, para calcular a área desse triângulo. Então, para calcular a área da base, a gente só pegar isso daqui e multiplicar por 6, porque são 6 que nós temos. Então, ficaria 6 vezes meu L, meu lado, ele deu que é 2, raiz quadrada de 3, dividido isso daqui por 4. Então, a área da base ficaria aqui, ó, 6 vezes 4, vou tirar já, tá? 2 ao quadrado, 4. 6 vezes 4, 24, raiz de 3 dividido por 4. Aí, aqui eu consigo dividir, ó, 20 por 4 vai dar 6, certo? Então, a área da base seria 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, a gente descobriu a área da base. A área lateral, como é um hexágono, todos os ladinhos aqui vão ser 2, e a altura ele também deu que é 2, se a gente descobrir de 1, é só multiplicar por 6, certo? Porque são 6 retângulozinhos que a gente vai ter aqui, ó. Então, a área lateral ficaria 6 vezes 2 vezes 2, que é um retângulo. Vou pôr entre parênteses aqui, ó, 2 vezes o 2. Então, a área lateral, 2 vezes 2 dá 4, vezes 6 fica 24 centímetros quadrados. Então, a área total do prisma é 2 bases, certo? Que é acima e embaixo. Então, 2 vezes a área da base, mais minha área lateral, que a gente achou que é 24. Então, ficaria aqui, ó, a área total. 2 vezes 6 dá 12, raiz de 3, mais 24 centímetros quadrados. Aqui eu não posso juntar, tá? Porque esse 12, raiz de 3, está multiplicando. Então, para eu juntar, eu teria que tirar a raiz quadrada de 3. Se o exercício te der lá, use raiz de 3, 1,7, 1,73, aí você substitui. Caso contrário, pode deixar desta forma aqui, tá? E o volume é a área da base vezes a altura. A área da base é 6 raiz de 3, vezes a altura, que é 2. Então, o volume disso aqui vai ser 12 raiz de 3 centímetros cúbicos, certo? Então, aqui, ó, essa primeira parte aqui é o prisma, tá? Agora, deixa eu pegar a folhinha aqui. Agora vem a parte da pirâmide. A pirâmide, o conceito, assim, é mesmo praticamente igual ao prisma, certo? Só que aí a diferença da pirâmide, a gente vai ter somente uma base e as áreas laterais deles sempre vão ser triangulares, tá? Então, aqui, ó, e isso daqui, que eu coloquei aqui em rosa aqui pra vocês, eu mostrei, porque às vezes, ele vai te dar a altura, certo? Aqui, o M aqui, ou o A, tanto faz, que é a apótema, a gente consegue descobrir ele dando a área da... ele dando a lateral aqui da base, quanto que vale. É a mesma coisa que seria o raio, né? Vamos supor que... Pensa que a apótema... Modo grosseiro de se dizer, né? Mas é como se fosse assim, o diâmetro é tudo, né? Que vamos supor, isso daqui tudo for 4, um exemplo. Minha apótema vai ser metade, então é 2, igual a mesma... Pense a mesma coisa que o raio. Então, o diâmetro é tudo. O raio é metade, tá? A apótema é a mesma coisa, tá? E a geratriz, que seria aqui, ó. O outro do triângulo nas laterais aqui, basicamente seria a altura dele, tá? A geratriz. Aí, para calcular isso, às vezes ele não vai te dar todas essas informações. Às vezes vai te dar 2 informações apenas. Aí, você tem que aplicar o teorema de Pitágoras aqui, tá?
que seria o meu G é minha hipotenusa, o H é minha apótema, são meus catetos, tá? Vamos fazer um aqui, fica mais fácil de visualizar, eu acho. Então, vamos lá. Calcule a área total e o volume do prisma abaixo. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular aqui é minha área da base, certo? Então, se aqui é 6, aqui também vai ser 6, certo? Que é um quadrado isso daqui. Então, a área da base seria um quadrado, então 6 ao quadrado. Ou 6 vezes 6, tanto faz. Que dá 36 centímetros quadrados. Aí, aqui que entra o... Para eu calcular a área lateral, a gente tem a base, que é 6. Só que aí a gente precisa dessa altura aqui, certo? Então, aqui, ó. Deixa eu passar pra cá, isso daqui, ó. Então, o que que a gente tem aqui, ó? O 6, que é tudo. Ele te deu aqui, que é a altura. É 14, não, 14 não, perdão. A altura aqui é 4, certo? Então, aqui, amores, ó, é 4, que é a minha altura. Certo? Aí, a gente precisa descobrir aqui, esse ladinho aqui, que seria a geratriz, tá? Só que antes disso, isso daqui, ó, vira isso daqui, então, ó. Deixa eu arrumar isso aqui. Ó, amores, então, aqui, ó. Lembra que eu expliquei? Então, tudo isso daqui ele me deu, que era 6. Então, a apótema vai ser metade. Então, eu vou falar que isso aqui é 3. E a altura é 4. Então, aqui, ó, amores. Então, a gente vai descobrir agora aqui a geratriz, certo? Para descobrir a geratriz, eu tenho que fazer aqui, ó. Hipotenusa, que seria minha geratriz ao quadrado. Então, aqui, ó, amores, ficaria a geratriz ao quadrado igual os catetos ao quadrado, né? Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, daria aqui, ó, 4 ao quadrado, 16 mais 9. Então, vai dar 16 mais 9, vai dar 25. Então, a geratriz aqui, raiz de 25, vai ser 5. Então, a gente descobriu que isso daqui, ó, então, que aqui vale 5, certo? Que seria a altura do triângulo aqui, ó. Que seria isso daqui, ó, o 5 aqui, tá? Por que que a gente tem que descobrir esse 5 aqui, a geratriz? Para calcular a área lateral. Que a área lateral seria a base, certo? O lado aqui, vezes a geratriz, tá? Dividido por 2. Então, aqui, ó, a área lateral agora, como eu vou ter 4 triângulos, eu vou pôr o 4 aqui já na frente, tá? 4 vezes o meu lado, que a gente descobriu que é 6, vezes a geratriz, que é 5, dividido isso daqui por 2. Então, a área lateral vai ficar, ó, 4 vezes 6 vai dar 24. Peraí, 24 vezes 5, 120, dividido por 2. Então, a área lateral aqui vai ser 60 centímetros quadrados. Então, a área total, quanto que vai ficar a minha área total? A base é uma só, então seria a área da base, mais a área lateral, que é 60, tá? Então, a área total vai ser, 36 mais 60, dá 96 centímetros quadrados. Para calcular o volume da pirâmide, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, a área da base, 36, a altura é 4, isso aqui dividido por 3. Então, 36 vezes 4 dá 144. Dividido por 3 vai dar 48. Então, aqui, centímetros cúbicos. Então, o volume dessa pirâmide aqui é 48 centímetros cúbicos, certo? Agora, aqui o próximo. Ó, uma pirâmide também, só que aqui eu fiz a base dela, eu fiz um hexágono, certo? Então, ela vai ter 6 lados, todos os lados vão ser 20, tá? Por
Porque hexágono, os lados sempre são iguais. Então, vamos calcular primeiro a área da base disso daqui do hexágono. Então, a área da base, eu tenho, lembra? Eu tenho 6 triângulos, então, eu vou multiplicar 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2. Então, a área da base vai ser 6 vezes meu L, meu lado é 20, ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2. Então, a área da base, 20 ao quadrado dá 400. Vezes 6, peraí. 400 vezes 6 vai dar 2.400. 2.400, raiz de 3. Ah, perdão. Errei, aqui é dividido por 4. Desculpa, gente. É L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4, né? Desculpa. Pois aqui eu arrumo, tá? Então, a área da base vai ficar 2.400 dividido por 4 vai dar 600, raiz de 3. Vou deixar a raiz de 3 aqui, tá? Porque o exercício não deu para eu tirar, então eu deixo a raiz de 3 aqui, fica mais fácil também para nós, tá? Vamos lá. Agora, para eu descobrir minha área lateral. A área lateral, o triângulo aqui, eu tenho aqui que é 20, certo? Ele te deu a altura que é 30, aí a gente vai ter que descobrir a geratriz aqui, certo? Ver quanto que isso daqui vai dar. Então, ó. Então, aqui, ó, amores, o que muda do hexágono? Do hexágono, a gente tem que calcular a apótema também da base aqui, porque são 6 triângulozinhos equiláteros, né? Que todos os lados são iguais. Então, aqui, ó. Peraí, deixa eu pôr. Aqui, né? Aqui. E aqui. Peraí. Então, aqui, ó. Nossa, mais ou menos, ó, pra gente... Vou pegar esse triângulozinho aqui, certo? Aí, a gente sabe que isso aqui é 20, tá? Aí, a gente precisa descobrir isso daqui, ó. Deixa eu fazer. Que seria a minha apótema, tá? Pra descobrir a apótema disso daqui, seria a altura do triângulo equilátero, certo? Então, para o triângulo equilátero, então, eu vou fazer aqui, ó. L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2, para descobrir. Então, ficaria 20 ao quadrado. Deixa eu marcar o Azinho aqui. Então, ficaria 20 ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2. 20 ao quadrado é 400. Ai, não. Nossa, gente, perdão. Fiz errado aqui de novo. Confundi fórmula. Para descobrir, é L vezes raiz de 3. Vou apagar assim só pra gente... Tá, para descobrir a apótema aqui, que seria a altura, é L raiz de 3 dividido por 2, tá? Desculpa, eu confundi com o outro lá de novo. Então, ficaria 20 raiz de 3 dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. Então, 10 raiz de 3 centímetros. Centímetros aqui. Aí, gente, tá? Perdão. Tô confundindo as fórmulas. Então, eu descobri uma apótema aqui. A apótema, então, a gente tem que é 10 raiz de 3. Então, pro triângulozão lá, a lateral, vou fazer aqui, ó. Vou escrever, tá? Triângulo lateral. A gente tem a apótema, que a gente descobriu aqui, que é 10 raiz de 3. Aqui a altura, ele deu que é 30. E a gente vai descobrir a geratriz aqui, então. Então, ficaria aqui, ó, geratriz ao quadrado é igual 10 raiz de 3 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Então, meu G aqui, ó, vamos fazer por parte aqui, ó, 10 ao quadrado dá 100 vezes raiz de 3 ao quadrado, posso cancelar as raízes, aí sobra só o número 3, mais 30 ao quadrado, 900. Então, ó, amores, ficaria aqui, ó, G ao quadrado igual 100 vezes 3, 300 mais 900. 300 mais 900
dá 1.200. Então, ficaria raiz quadrada de 1.200. Exata a gente não tem. Aí, a gente tem que pegar e fatorar o 1.200. Se eu fatorar, vai dar 20 raiz de 3 centímetros, certo? Então, descobrimos que a geratriz é 20 raiz de 3. Aí, agora, vamos calcular a área lateral disso daqui, certo? Então, a área lateral vai ser a base, certo? Que é 20. A altura que a gente achou aqui, que é 20 raiz de 3. Isso aqui dividido por 2. Então, a área lateral vai ser 20 vezes 20 vai dar 400. Dividido por 2 vai dar 20 vezes 20. Nossa, gente, peraí. 20 vezes 20, 400. Dividido por 2 é 200. Então, ficaria 200 raiz de 3 centímetros quadrado, certo? Então, a gente achou a área lateral aqui, uma só, tá? Então, a área total seria... Vou pôr aqui, ó. Área total é a área da base, como é uma só. Deixa eu pôr a área da base mais a área lateral aqui, ó. Então, a área total seria 600 raiz de 3 mais... Aí, aqui, na área lateral, a gente achou de uma só. Aqui, a gente vai ter... São 6. Então, 6 vezes 200, tá? Então, 6 vezes 200 raiz de 3. Então, a área total ficaria 600 raiz de 3 mais 6 vezes 200, 1.200 raiz de 3. Como aqui os dois são raiz de 3, eu posso juntar esses dois aqui. Então, a área total vai ser 1.800 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, a gente achou a área total. O volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, a área da base é 600 raiz de 3 vezes a altura, que é 30. Isso aqui dividido por 3, certo? Então, 600 vezes 600 vezes 30 vai dar 18.000. Então, o volume ficaria aqui, ó, 18.000 raiz de 3 dividido por 3. 18.000 dividido por 3, peraí, 18.000 dividido por 3 dá 6.000. Então, o volume é 6.000 raiz de 3 centímetros cúbicos, certo? É chatinho de fazer, eu sei. Mas eu prometo, esses dois aqui que eu passei agora são os piores, tá? Que é o prisma e pirâmide, por conta dessas coisinhas aqui. Mas a pirâmide, por conta dessas apótemas aqui, é chatinho de fazer mesmo, tá? O restante é só aplicar a fórmula igual física. Tem a fórmula, taca a fórmula e vai direto.